Senhor Jesus, nós te louvamos, Deus. E nós te agradecemos, ó Deus, por esse tempo tão especial. Declaramos aqui, Senhor, com esta canção que Tu és poderoso, poderoso acima de todas as coisas. Declaramos, ó Deus, o quanto o Senhor é especial, o Senhor é digno. E queremos de fato, Deus, continuar te adorando, continuar vivendo uma vida que exalta o Teu nome. Por isso, Deus, fala ao nosso coração para que nós possamos aprender aquilo que Te agrada, a forma como devemos caminhar e que o Senhor vai se agradar, aquilo que alegra o Teu coração. Ministra, Senhor, as nossas vidas, ministra cada um de nós, e que esse tempo seja especial para cada um aqui, Senhor. Essa é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus, Deus é bom demais. Estamos aí na nossa série, de julho, série de mensagens, Igreja Acolhedora. E nesse tempo nós temos aprendido informações importantes para a nossa caminhada, para a nossa jornada. E eu queria que os irmãos estivessem bem atentos à mensagem de hoje, porque ela é muito direta, como todas elas, sempre tem uma aplicação para os nossos dias, para a nossa vida. Eu queria que você estivesse bem atento. Quem Cristo recebe? Quem Cristo recebe? Ouvimos na mensagem anterior a respeito de um Deus que nos acolheu, Agora essa mensagem vai falar sobre quem Cristo recebe. Imagine a cena. Talvez você, ao visualizar essa cena aqui, você se identifique com este personagem, ou talvez se identifique com alguém da igreja. Como alguém da igreja, não como alguém, mas como uma pessoa da igreja. Imagine essa cena. O culto começa, e enquanto a igreja está cantando, a porta se abre. No nosso caso, a porta permanece aberta, Mas a porta se abre discretamente e alguém entra. Alguém entra. Olha para um lado, olha para o outro. Ninguém sabe o seu nome. Ninguém sabe nada a seu respeito. Não sabe nada da sua história, não sabe das suas lutas, das suas dificuldades. Talvez seja uma pessoa que está voltando ali para aquele ambiente depois de muito tempo fora. E as pessoas que ali estão, talvez nem conheçam, são outras, é uma outra geração, são outras pessoas, e nem conhece a história daquela pessoa. Mas ela entra, às vezes trazendo culpas que ninguém imagina, talvez vindo de uma vida que esteja desmoronando. Essa pessoa, então, ela entra. Em outros casos, pode ser até a primeira vez dela numa igreja. Ela entra. E enquanto essa pessoa entra, tímida, com medo, receosa, vai entrando, e perguntas talvez passem pela sua cabeça, como por exemplo: quem é essa pessoa que está entrando? Será que essa pessoa vai se adaptar aqui? Será que essa pessoa combina com a nossa igreja? Pessoa diferente. Quem será?
Quase sempre a gente nunca diz isso em voz alta, mas muitas vezes, no coração, a gente costuma fazer classificações. E a gente começa a estabelecer um checklist daquela pessoa, né? Será que bateu com isso? Será que bateu com isso? Isso? E a gente, na nossa mente, a gente vai estabelecendo essa lista. Esse impulso de fazer, de ter esse tipo de comportamento não nasce conosco. Muitas vezes, ele já existia. E ao olharmos para a palavra de Deus, a gente vê que esse mesmo comportamento já existia na igreja em Roma. E é por causa disso que Paulo intervém. É por causa disso que Paulo entra em cena. Mas a sua palavra não é apresentar um curso de hospitalidade, apresentar uma forma de recepção de visitantes, dar aí um workshop como receber visitantes. Não. Ele simplesmente apresenta Cristo. E nesse texto de hoje, nós vamos ver que uma igreja ela só vai aprender a acolher o outro, quando ela, de fato, ela contemplar o Evangelho e entender o que o Evangelho fala a respeito de acolhimento. Eu queria te convidar a abrir a sua Bíblia em Romanos, capítulo 15. Romanos, capítulo 15. Vamos ler ali os primeiros 6 versos desse texto. Romanos 15. Amém? O texto diz: nós que somos fortes devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Cada um de nós deve agradar ao seu próximo para o bem deles, a fim de edificá-lo. Pois também Cristo não agradou a si mesmo, mas como está escrito: os insultos daqueles que te insultam caíram sobre mim. Pois tudo que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que por meio da perseverança e do bom ânimo procedentes das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. O Deus que concede perseverança e ânimo, dê-lhes um espírito de unidade, segundo Cristo Jesus, para que com um só coração e uma só voz, vocês glorifiquem ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Até aqui só. Romanos 15, de 1 a 6. Romanos 15, na verdade, ele é uma conclusão aqui da conversa de Romanos 14. Se nós lemos lá, a igreja de Roma, ela era composta por judeus e por gentios, lembra? Formado por judeus e por gentios. Pessoas diferentes, salvo-vos pela mesma graça, porém, eles tinham algo diferente. Eles não carregavam a mesma história. Eles carregavam vivências diferentes. Eles carregavam toda uma vida diferente uma da outra. Então essas diferenças, elas começam a gerar dentro da igreja julgamentos. Elas começam a gerar comportamentos que Paulo então precisa intervir para que isso mude. Por exemplo, os fortes desprezavam os fracos julgavam os mais fortes. Outros entendiam que eles entendiam, que em Cristo algumas distinções eram obrigatórias. Então Paulo entra em cena
E ele começa a tratar dessa convivência entre pessoas que foram transformadas por Cristo, pelo mesmo Evangelho, mas eram diferentes em sua maturidade. Eram diferentes em sua maturidade. Será que isso acontece ainda nos dias de hoje? Será que esse tipo de comportamento acontece dentro da igreja? Pessoas diferentes, com níveis de maturidade diferentes, mas que ainda continuam julgando uns aos outros. Continuam tendo comportamentos que mais destroem do que constroem. Será que isso existe na igreja de hoje? Infelizmente. Infelizmente isso acontece. E a gente vê no texto que a maturidade, ela carrega pessoas e não direitos. Grave isso. Maturidade carrega pessoas, não direitos. Ele começa ali: nós que somos fortes. Nós que somos fortes. Os fortes aqui não se trata de uma elite espiritual, um grupo de pessoas, não, aquele povo ali, aquele grupinho ali, eles são top demais. Eles estão ali, num nível. Não é disso que o texto está falando. Não é disso que o texto está tratando aqui. São aqueles que compreenderam, esses fortes são aqueles que compreenderam a liberdade do Evangelho e quem eles são diante do Cristo. Estes são os fortes. São aqueles que conseguem identificar quem era e quem se tornou, como estava e como agora deve viver. Estes são os fortes que Paulo cita aqui. E Paulo faz uma exigência aqui surpreendente, né? Porque ele diz assim: devemos suportar as fraquezas dos fracos. Suportar não é tem que suportar fulano. Não é esse suportar. Mas é o sentido, aqui o verbo significa carregar o peso do outro, é servir de suporte. Quando fala que nós devemos suportar uns aos outros, suportar o mais fraco, é que você precisa servir de suporte para ele. Significa que você, no alto da sua maturidade, se você tiver, você é responsável por levantar o outro e ajudá-lo a caminhar. E quem sabe, chegar à maturidade que talvez você tenha. Esse é o sentido. Não é tolerar, mas é assumir parte dessa carga. É assumir parte dessa carga. Gálatas 6:2 diz: levem os fardos pesados uns dos outros, e assim cumpram a lei de Cristo. Levem os fardos pesados uns dos outros, e assim cumpram a lei de Cristo. Então, o cristão maduro, ele não usa a sua liberdade para provar o nível da sua espiritualidade, aonde ele já chegou, ou provar que ele está certo. Você não tem que provar nada, não tem que provar nada para ninguém. Sabia disso? Você não tem que provar nada para ninguém, você precisa viver o Evangelho de Cristo. Ponto. Esse é o seu papel, essa é a sua missão, essa é a sua tarefa. Você não precisa provar para o outro que você é super espiritual. Você não precisa provar para o outro como você é um excelente pai que educa os filhos nos padrões e naquilo que a palavra de Deus ensina. Você não precisa provar nada para ninguém. Você simplesmente vive. Você simplesmente vive. E o seu viver vai demonstrar tudo isso. A forma como você vive, os seus frutos serão conhecidos.
Os seus frutos vão ser conhecidos. Eu não preciso mostrar, olha aqui, é natural, as pessoas vão ver. O que talvez você precisa questionar é o seguinte: será que as pessoas estão vendo o meu comportamento? Será que as pessoas estão vendo os frutos do meu relacionamento com Deus? Essa tem que ser sim a nossa preocupação. Essa precisa ser. Eu não preciso provar nada para ninguém, mas tudo aquilo que eu faço, desde ir ao supermercado, desde ir ao trabalho, desde conversar com a vizinha, o que for, precisa demonstrar quem você é. Os seus frutos serão conhecidos. Serão conhecidos. Então a pergunta que precisa ser feita é: como que eu posso ajudar o meu irmão a caminhar? Se você alcançou o nível de maturidade, você está crescendo, não estou dizendo em ser perfeito, não estou dizendo em ser livre de qualquer problema, qualquer dificuldade, qualquer tropeço, não estou dizendo isso. Eu estou dizendo, se você identifica em você que você é uma pessoa madura em Cristo Jesus, a pergunta que você precisa fazer, que eu preciso fazer, é: como que eu posso ajudar o meu irmão? Como eu posso servir de suporte para ele? É exatamente isso que faz uma igreja acolhedora. É uma igreja que sabe sustentar o mais fraco, ajudar o mais fraco. Você não precisa esperar se tornar perfeito para daí começar a ser igreja acolhedora. Não. Enquanto eu acolho, enquanto eu faço aquilo que o Senhor Jesus quer que eu faça, Ele traz para mim o quê? A maturidade que eu preciso. O reconhecer que eu também preciso crescer. Paulo conduz a igreja para Cristo e ele diz ali: pois também Cristo não agradou a si mesmo. E aqui o verbo aresco significa viver buscando a própria conveniência, fazer da própria prazer e satisfação o centro das suas decisões. Ou seja, eu faço, mas até aqui. Nada que vá além daqui, aí já é outro departamento. Porque a partir daqui, as minhas necessidades não vão ser acolhidas. Até aqui é o meu limite. Além disso, não, já está exigindo demais. Quando a gente tem esse pensamento, quando nós temos essa conduta, nós provamos que nós não somos maduros, que nós não temos maturidade, somos crianças. O próprio Cristo, Ele não buscou agradar a si mesmo, Ele não buscou viver apenas pela sua conveniência. Não, até aqui está beleza. Não, Ele foi além, Ele sofreu. E Paulo está dizendo aqui que Jesus jamais viveu dessa maneira, buscando os seus próprios interesses, o seu prazer pessoal. Cristo assumiu sobre si todo o insulto, Ele assumiu sobre si todo pecado, todo julgamento que seria para nós. Ele assumiu sobre si, Ele carregou os pecadores. Essa é a lógica do Evangelho. A cruz, ela não apenas salva, mas ela transforma, ela redefine a maneira como a gente vive, como a gente trata as pessoas. Quem contempla a cruz
perde o direito de selecionar aquilo que é melhor para si. Porque importa agradar a Deus. Essa palavra, ela forma uma comunidade diferente. A partir ali do verso 4, Paulo afirma que toda a Escritura foi dada para produzir perseverança, encorajamento e esperança. Esse é o sentido. A Escritura, ela derruba o nosso orgulho. Se nós atentarmos para as Escrituras e se nós debruçarmos nela, o nosso orgulho não se mantém em pé. Se nós de fato vivermos o Evangelho de Jesus Cristo, não tem como o nosso orgulho permanecer em pé. Ou a gente não está entendendo o Evangelho, ou a gente é mal intencionado. E o resultado, quando vivemos dessa maneira, negando a nós mesmos, e importa agradar a Deus, e importa glorificar a Deus, é isso que aprendemos aqui. O resultado é uma igreja que glorifica a Deus pelas suas ações, pela sua prática, pela sua unidade. E aqui a gente entra num ponto importante: unidade. Unidade não é uniformidade. No reino de Deus não existe uniformidade. Sabe o que é uniformidade? Uniforme, lembra? Tudo igual. No reino de Deus não é uniforme. O reino de Deus é formado por uma igreja que é una, que é unânime. São pessoas diferentes, mas com o mesmo propósito, com uma mesma vida, com um mesmo direcionar. Essa é a igreja de Jesus. Essa é a igreja que nós devemos ser. Porque a gente foi alcançado pelo mesmo Cristo. Tivemos experiências diferentes uns dos outros. Se perguntarmos aqui como você conheceu Jesus, a gente vai ouvir várias maneiras. Meu avô contou, meu pai contou, um vizinho falou pra gente, várias formas. Jesus, ele é apresentado de maneiras diferentes. Naquela época discutia-se: devemos comer isso ou não devemos comer isso? Devemos fazer exatamente o que os judeus fazem ou não devemos fazer o que os judeus fazem? Essa era a briga. Essa era a discordância. Esses eram os atritos. Hoje, talvez a gente não brigue, né? Se devo comer um porquinho ou se eu não devo comer um porquinho. Eu como porquinho, que é bom. A gente não tem essa discussão. Mas ainda precisamos entender que a gente precisa atentar para aquilo que talvez a gente esteja discutindo. E talvez a gente está escolhendo quem merece a nossa atenção. Lembra da cena no início da mensagem? Chega uma pessoa diferente, e aqui dá para dar esse exemplo, né? Porque a gente tem banco, né? Aí a pessoa senta na ponta e você escorrega para o outro, né? Ela vem mais um pouquinho, você escorrega mais um pouquinho. Será que isso acontece ou não? Muito. Principalmente se a pessoa não estiver cheirando muito bem. Principalmente se a pessoa não estiver vestida como eu, que comprei uma roupa nova e vim para a igreja com essa roupa chique. E a pessoa está maltrapilha. Isso acontece, meu irmão, minha irmã. Isso acontece, e muito. Infelizmente. Porque a gente escolhe pessoas que precisam estar dentro do meu padrão.
A gente escolhe pessoas que... Não. Ela tem o grupo dela. Tem um monte de igreja na cidade, certamente haverá uma igreja para essa pessoa. A gente não fala, mas as nossas atitudes demonstram isso. Eu jamais quero essa pessoa na minha igreja. Olha quem ela é. E às vezes Jesus olha, né? Eu fico imaginando, talvez Jesus olhando e fala assim, mas você lembra quem você era? Antes de ser alcançado. Você consegue perceber o momento da história que você foi alcançado, ou talvez até o momento atual, né? Tem muito crente carne de pescoço. Apesar que tem gente que gosta de carne de pescoço, né? Mas difícil de engolir. Mas as pessoas que chegam, elas precisam estar dentro do meu padrão. Já pensou se nós temos uma igreja com 50 pessoas e as 50 pessoas decidem então escolher pessoas que se adequem ao seu padrão? Dentro de uma igreja de 50 pessoas teremos então 50 pequenas igrejinhas hipócritas. Porque ninguém pode entrar no meu grupinho. Hoje fala-se muito de bullying, né? Nas escolas, tal. Na igreja. Acontece isso, acontece também. Acontece também. Só que eu sou de uma época, sou mais antigo, que não tinha essa palavra bullying. Nem se falava isso, né? E aquela época era muito mais cruel. Naquela época ninguém defendia. Você chegava num grupinho e o grupinho se fechava, mudava de assunto. Você até ganhava um apelido, desmancha rodinha. Já viram esse apelido, não? Ó, aquele ali é o desmancha rodinha, porque aonde ele chega, aquela rodinha, todo mundo vai para um canto. Acredite, dentro da igreja. Dentro da igreja. Ah, pastor, mas era uma época com os adolescentes, com as crianças, com os jovens. E essas crianças, esses adolescentes cresceram e hoje são adultos. E adivinha? Continua fazendo a mesma coisa. Sem perceber às vezes. Vamos tentar ajudar aqui eles, né? Mantém distância daqueles que são diferentes. É exatamente o que a gente vê aqui em Romanos 15. É isso que Romanos 15 nos confronta. A igreja ela não existe para reunir pessoas parecidas. Ela não foi feita para isso e ela não vai fazer isso, porque esse não é o propósito de Deus e Ele não vai fazer isso. Ela existe para revelar o poder reconciliador do Evangelho. É aquela pessoa que entra e ela é excluída de todo lugar. Mas quando ela entra numa igreja que vive o Evangelho reconciliador, ela se depara com um povo que abraça, um povo que está perto, um povo que olha no olho e que diz: você é importante para mim. Às vezes a gente fala muito assim: não, você é importante para Deus. Olha, Jesus te ama. Olha, Jesus se importa com a tua vida. Só que a gente deveria mudar esse discurso. Nós deveríamos dizer: você é importante para mim. Tem um testemunho de um pastor famoso, que ele conta que ele chegava na igreja e sempre tinha uma pessoa sentada, um andarilho na porta da igreja.
E teve um dia que ele chegou e falou assim, puxa, eu vou chegar nessa pessoa. E ele chega nessa pessoa, eu já contei esse testemunho aqui, está na internet. E ele chega para essa pessoa e diz assim, eu queria te dizer que Jesus te ama. E ele se espanta quando a pessoa levanta e fala assim, pastor, eu estou cansado disso. Eu estou cansado porque todo mundo passa por mim e diz que Jesus me ama. Mas pastor, sabe o que eu queria ouvir? Eu queria ouvir, eu te amo. Eu queria que as pessoas passassem por mim e dissessem, meu irmão, eu te amo. Todo mundo fala, Jesus te ama, mas eu quero ouvir que eu sou amado por você, alguém de carne e osso. E você sabe como que Jesus age no nosso tempo? Através da tua vida, dos teus lábios, dos teus braços, das tuas pernas. É assim que Jesus age. Jesus está muito mais preocupado com aquilo que você vive do que aquilo que você fala. Vivemos uma era onde a igreja está cheia de hipócritas. Vivemos uma época onde a igreja está cheia de gente como sepulcro caiado. Sabe o que é o sepulcro caiado que a Bíblia fala? Bonitinho por fora, mas por dentro está podre. Porque tem um discurso bonito, mas não se importa com a vida do outro. Esse é o desafio para nós. Viver de fato o Evangelho de Jesus, que se importa, mesmo que o outro cheire mal, mesmo que o outro não esteja nos teus padrões. E quem disse que o teu padrão é o correto? Porque o padrão correto é o do reino de Deus. Esse é o padrão que a gente precisa viver. Esse é o padrão que nós precisamos jogar para dentro e falar assim, eu vou viver. Eu vou viver. Certa vez um andarilho chegou para mim e ele estava pedindo dinheiro e eu não tinha mesmo dinheiro. Aliás, eu tenho até hoje, mas enfim. E ele me pede um dinheiro e eu falei, meu irmão, não tenho, desculpa, tal. De fato não tinha, não menti para ele. Mas ele vira as costas e diz assim, irmão, você nunca foi meu irmão. E saiu. Se ele tivesse me dado um soco, tinha doído menos. Mas ali, Jesus usou aquele andarilho, aquele pedinte, para me apunhalar e falar assim, olha para dentro de você e olha quem você é. Não que eu deveria dar um dinheiro, enfim, esse é o menor da questão. Mas é olhar para dentro de mim e falar assim, puxa, será que eu me considero mesmo irmão dele? Será que eu me importo mesmo com ele? Quem Cristo acolhe? Esse é o tema da mensagem. Quem Cristo acolhe? Esteja certo que talvez Cristo esteja acolhendo quem a gente jamais acolheria. Quem jamais acolheríamos. Eu quero concluir lembrando que o mundo, ele constrói esses grupos por afinidade. Ele constrói esses grupos aí de interesse. Mas Cristo, ele quer construir uma família por meio da sua graça. E a graça de Jesus diz, venha do jeitinho que você está. Porque você vindo do jeitinho que você está, eu posso transformar a tua vida. Você não vai mais permanecer como está, mas eu vou transformar. Então vem.
Esse é o Evangelho de Jesus. E no fim aqui, de Romanos 15, que é um texto que não fala sobre conveniência, é um texto sobre Cristo. Ele nos lembra que nós precisamos saber como a gente foi recebido por Deus. E a partir daí, começar a acolher as pessoas, como quem olha para Jesus e diz: se o Senhor estivesse aqui, o Senhor iria acolher. Se o Senhor estivesse aqui, o Senhor ia além. O Senhor ia mais adiante. A pergunta não é: será que essa pessoa combina com a nossa igreja? A pergunta deve ser: será que Cristo receberia essa pessoa? A gente precisa fazer essa avaliação. Nós precisamos, no nosso secreto, e buscar: Senhor, será que eu tenho sido seletivo? Será que eu tenho decidido me aproximar do outro? Ok, vou dar uma tarefa mais fácil ainda. Em vez de se aproximar, apesar que você precisa se aproximar, mas será que você não tem se distanciado das pessoas? Ai, fulano está vindo aqui, daí você atravessa a rua, né? Passa noutra calçada. Nós precisamos responder para o Senhor e dizer: Senhor, se o Senhor me recebeu, sendo eu pecador, me ensina a receber como o Senhor receberia. Me ensina a fazer a mesma coisa. Me ensina a tratar o outro como o Senhor trataria se estivesse aqui em carne e osso. Nós precisamos abrir o nosso coração e perceber que a gente precisa crescer, que a gente precisa amadurecer. Inclusive eu, meus irmãos. Eu falei na quarta-feira aqui que quando a gente prega aqui, a gente prega primeiro para a gente. Eu estou falando para mim também. Eu preciso crescer. Eu preciso me importar mais com as pessoas, como Cristo se importa. Porque afinal de contas, importa agradar a Deus. Importa agradar a Ele. Se você foi acolhido por Deus, se você foi acolhido na vida da igreja, decida acolher. Porque talvez é isso que falta para começar a ter uma enxurrada de visitante aqui. Talvez é isso que falta. Nós começarmos a acolher as pessoas como Cristo acolhe. E não é acolher quando o cara passa pela essa porta aqui. Mas é acolher lá fora. No dia a dia. Daniel, permita-me te usar. Por favor. Não vou contar toda a tua história. Senão o pessoal vai se escandalizar aqui. Brincadeira. Nem ele vai lembrar. Quando ele entrou aqui, a gente ia passar o filme do The Chosen. Dezembro de 23. Correto? Errei. 24. Exatamente, foi o que eu falei. Dezembro de 24.
dezembro de 24. Ele entrou ali. Jesus. A fisionomia dele espantou os adolescentes. Os adolescentes, oh, meu Deus do céu, ele estava com um cabelão gigante. E nem ele vai lembrar o que ele falou para mim, que ele parou ali na porta. Ele chegou ali na porta e ele falou: eu posso entrar aqui? Eu lembro que a hora que ele apareceu, os adolescentes fizeram assim: pastor, toma conta. Você que é o responsável aqui da igreja. E ele parou e eu parei na frente dele. E ele: eu posso entrar aí? Ele estava mais para lá do que para cá, né? Então, vamos considerar, né? E eu falei para ele: claro, você é bem-vindo aqui. Ele falou: que bom. E daí ele entrou. Ele está aqui. Perfeito? Não, está cheio de defeito. O que eu já bati nesse homem, o que eu bato nesse homem, cheio de defeito. Ele está aqui. Um dia ele vai contar esse testemunho. Mas a palavra de Deus não fala de gente perfeita. Eu queria que entrasse aqui uns 30 Daniéis do que 30 engravatados. 30 bonitinho. Eu queria que entrasse aqui 50 pecadores da pior espécie e que sentasse do seu lado, fedendo, cheirando mal, fazendo 30 dias que não toma banho. Eu queria que entrasse 50 deles aqui, para que nós pudéssemos viver o evangelho puro e simples que a palavra de Deus ensina. Que a palavra de Deus, ela não é para os sãos, mas ela é para os pecadores como eu e você, que hoje estamos com uma roupinha bonita, mas que um dia usávamos uma roupa, não essa externa, mas uma roupa de pecado, que nos afastava de Deus. Mas um dia Ele nos acolheu. E que em nome de Jesus, essa igreja seja uma igreja que acolha quem Cristo acolhe. Que essa igreja acolha quem ninguém no mundo quer acolher. Que essa igreja abra as portas para quem o mundo fecha as portas. Porque isso é o que o Evangelho de Jesus ensina. Essa é a marca de uma igreja que verdadeiramente se diz acolhedora. Eu queria te convidar a se colocar em pé nesse momento. E que essa palavra, ela possa, como aquela pastilha efervescente, sabe? Que você joga num copo d'água assim, ó. Que essa palavra, ela possa cair dentro de você, como essa pastilha efervescente. E que ela comece e ela gere em cada um de nós um comportamento diferente. A começar em mim. Que ela gere em nós essa atitude de eu preciso me mover porque importa agradar a Deus, e o que Deus quer é acolher as pessoas, é abrir as portas para as pessoas, é fazer com que as pessoas encontrem esse evangelho que cura, que sara, que transforma. Então, Senhor Jesus, me ajuda a viver nessa dimensão, me ajuda a viver nesse sentido, porque importa te agradar, não agradar pastor, líder, nada disso, importa agradar a Deus. E o que eu precisar fazer
para que as pessoas sejam acolhidas, eu preciso fazer. Feche teus olhos. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós reconhecemos, ó Deus, que nós somos pequenos. Nós somos falhos, ó Deus. Senhor, tem misericórdia das nossas vidas, tem misericórdia da minha vida. O Senhor sabe o quanto eu preciso crescer, o quanto eu preciso, em muitas áreas da minha vida, amadurecer. Mas obrigado, Senhor, porque o Senhor traz essa palavra que vem para nos aquietar, nos inquietar, vem para mexer lá dentro. E em nome de Jesus, Deus, eu peço que essa palavra faça isso na vida de cada um aqui. Inquietar, nos fazer lembrar daquilo que a gente precisa viver de fato, Senhor. Deus, em nome de Jesus, transforma as nossas vidas. Se nós queremos uma igreja diferente, se nós queremos uma igreja melhor, Senhor, começa essa transformação em nós, no nosso individual, começa a transformar a nós, começa a transformar a nossa mentalidade, Senhor. Tira todo orgulho, quebra nossas pernas, ó Deus, tudo aquilo que nos faz ficar em pé e não se prostrar, não se ajoelhar, Senhor. Quebra isso em nós, em nome de Jesus, ó Deus. Pai, em nome de Jesus, o Senhor sabe exatamente como falar com cada um aqui, de uma maneira muito especial e de uma maneira que cada um aqui entenda. E eu te peço em nome de Jesus, ó Deus, ministra o coração de cada um de nós, para que nós possamos ser de fato aqueles que vivem para te agradar, ó Deus, aqueles que vivem uma vida para fazer a tua vontade e fazer o teu querer. Senhor Jesus, nós nos rendemos diante do Senhor e clamamos pelo mover sobrenatural sobre as nossas vidas. Transforma a nossa mente, o nosso coração, e que essa igreja, a cada dia, ela possa ser cada vez mais acolhedora, porque ela acolhe quem o Senhor quer acolher, e não acolhe quem simplesmente nos agrada. Senhor, transforma a nossa igreja, transforma as nossas vidas e ajuda-nos, ó Deus, a viver uma vida diferente, para a honra e para a glória do Teu nome, Senhor. Obrigado, Senhor, pela vida de cada um aqui. Derrama da Tua graça, do Teu amor, e que nós possamos sempre lembrar que um dia nós fomos acolhidos e hoje é a nossa vez. É a nossa vez de acolher. Acolher quem o Senhor acolhe. Faz isso, Pai. No nome de Jesus. Amém, amém, amém.